Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo que tomou a decisão de demitir o técnico Vitor Pereira. Faltando agora apenas o anúncio final, que isso vai ali por causa dos trâmites burocráticos, demora um pouquinho mais, mas ele não vai mais treinar o Flamengo, não vai conduzir mais nenhum treinamento. O Flamengo agora está em busca por um novo técnico, depois desse fracasso inacreditável que foi a passagem do treinador português, que perdeu todos os títulos em que disputava nessa passagem, né? Títulos que a maioria eram frutos das conquistas do Dorival ano passado, né? O Dorival ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, isso permitiu que o time jogasse a Supercopa do Brasil, a Recopa da Conmebol, né? Com o campeão da Sul-Americana e da Libertadores, e o Mundial de Clubes. E em todas essas, o Flamengo de Vitor Pereira saiu de campo derrotado, né? E inclusive aí a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. E assim, né, gente, já meio que dava aquele prenúncio negativo quando o Vitor Pereira foi anunciado, né? Que assim, além de ter sido feio o jeito que ele sai do Corinthians para ir para outro clube, porque fica falando lá, virou até o meme da sogra, porque eu tenho que cuidar da saúde da minha família, minha sogra não está passando bem, e 2 semanas depois o cara já está em outro clube, né? Que em teoria permitia condições mais competitivas do que o Corinthians, né? Isso já foi um prenúncio meio negativo, né? E assim, ele não tinha encaixe nesse Flamengo. Eu acho que esse que é o grande contexto, né? Porque quando a gente fala de técnicos, né, alguns têm que se adaptar a certos elencos para conseguirem se encaixar. E esse talvez seja o grande problema de você trazer alguns técnicos estrangeiros, porque eles têm lá sua identidade de jogo e às vezes não encaixa, não bate, né? É o caso do Paulo Souza no Flamengo. Eu não acho o Paulo Souza grande coisa, mas ele tentou colocar as ideias dele acima do que o elenco pedia e no final das contas não deu certo, né? E é o que o Eduardo Cudê tenta no Atlético, até com um pouco mais de maleabilidade. Ele mudou nesse último partido para um 4-3-3, que eu achei bem interessante, mas o esquema primordial dele é o 4-1-3-2, né? Que é um esquema diferente, né, do que a gente está acostumado a ver, que tem um volante, tem um meia mais avançado e tem 2 meias que viram pontas, né? Esquema variável, né? Não é fácil de aplicar isso, né? E essa é a ideia primordial do técnico. Normalmente técnicos estrangeiros têm mais essa personalidade e os técnicos brasileiros tentam se adaptar com o que tem em mãos. Normalmente não são gênios táticos, mas às vezes tem um conhecimento melhor de como encaixar um esquema dentro de um time, né? O Dorival Júnior, ele entendeu que o time podia jogar com o Pedro Gabigol à frente, não precisava dos pontas, porque você tinha um meio-campo preenchido. Ele fez aquele losango no meio-campo, deu certo, né? Óbvio, o desempenho deu uma quedinha no final da temporada? Deu. O Flamengo não estava tão dominante no final da temporada quanto no começo, mas foi o suficiente para garantir a Libertadores e a Copa do Brasil. Uma boa temporada. E a diretoria resolveu não renovar com ele. E assim, segundo o que dizem, é porque não foi bem no final do Brasileirão, sendo que já não valia nada, o Palmeiras já tinha sido campeão. E assim, foi até correto o Dorival Júnior testar jogadores, porque naquele momento ali não precisava ficar usando titulares com medo de lesionar, entende? Não fazia diferença estar em segundo ou em quinto lugar, porque sinceramente o que importa assim, para o Flamengo, com ele que eles têm, é o título, né? E assim, a tendência era renovar com o cara e for atrás de outro técnico, porque a verdade é que para mim não tem nada a ver com a questão do Brasileirão. A questão é que o Flamengo foi campeão com um pouquinho mais de sofrimento e o Marcos Braz tem na cabeça dele que tem que ser igual o Jorge Jesus. Ele está sempre buscando o novo Jorge Jesus. Isso foi o Domenech, isso foi o Paulo Souza e é agora o Vitor Pereira de novo, né? Ele quer, porque quer, um técnico que repita o que o Jorge Jesus fez. Só que isso não necessariamente é replicável. Primeiro porque a gente está num contexto tático melhor do que o Jorge Jesus estava, né? Na passagem do Flamengo. Não tinha Abel Ferreira na época dele, não tinha Eduardo Cudê, não tinha Vojvoda. O nível tático do futebol brasileiro cresceu. Por isso eu acho que mesmo se o próprio Jorge Jesus volta, vai ser melhor? Vai ser melhor, mas não vai ser tão fácil quanto antes, né? E o elenco do Flamengo deu sua envelhecida, né? Não é a mesma intensidade de antes. O Felipe Luiz já é um cara que tá mais próximo do fim da carreira. Agora, os mesmos que chegaram agora, o Davi Luiz também é um cara mais veterano. Então, é normal que alguns jogadores vão entrar em declínio, já não tem o mesmo vigor físico de antes. Enquanto não compreender isso, né? De que aquele foi o encaixe perfeito no tempo perfeito, né? Acaba sendo isso, né? O cara vai tentar trazer os caras, assim, que no passado fizeram trabalhos maravilhosos e a ideia é que eles consigam replicar isso nesse contexto e porque sim, né? Porque é assim, ele fez um trabalho no Corinthians que, a meu ver, não tem nada de tão extraordinário
extraordinário. Final da Copa do Brasil é uma grande campanha, tudo isso, mas se a gente para pra pensar, a campanha dele no Brasileirão foi ligeiramente melhor que a do Silvinho, e em toda a Libertadores o time só marcou 5 gols. Não foi grande coisa assim. O ataque, inclusive, do Corinthians com o Vitor Pereira não foi nada de especial, nada mesmo, né? Ele fazia muitas improvisações desnecessárias, mas acho que o curioso é que nem no Corinthians ele ficou enfiando goela abaixo o esquema que não encaixava. Até porque lá era nítido, não tinha como fazer os 3 zagueiros que ele tanto gosta. Agora, no Flamengo ele tentou enfiar a goela abaixo, a ponto de colocar Marinho de ala, de colocar atacantes, pontas, toda hora em posições erradas, e de deixar o meio-campo, porque antes com o Dorival tinha 4 jogadores, agora só com 2, né? Que era o Thiago Maia e o Gerson, ainda colocou os 2 que não estão jogando tão bem nessa temporada. O Gerson até agora não recuperou seu melhor nível, né? E assim, não tem alas, os zagueiros não estão lá jogando aquela maravilha. A grande força do Flamengo na última temporada foi os 2 atacantes e o meio-campo. Defensivamente não era time mais sólido, né? Eles controlavam mais as partidas no meio-campo. Então, ele basicamente aumentou o número de defensores, né? Reduziu o meio-campo e deixou o ataque desconexo. Então, não é surpreendente que o Flamengo esteja do jeito que está. Então, assim, o Vitor Pereira é uma amostra de que o Marcos Braz tem conhecimento zero de questão de futebol e técnico, entende? É um cara, assim, que vai muito no hype, do que tá no trend, entende, né? Vai muito por nome, ele não tem um planejamento. Não à toa, os 2 nomes que lideram a lista para substituir o Vitor Pereira é o Tite e o Sampaoli, entende? São 2 caras completamente diferentes, mas como os números, as estatísticas de vitórias são grandes, aí eles acabam assim, vai ter que ser esses 2. Então, essa é a questão. O Marcos Braz é um péssimo diretor de futebol, o Rodolfo Landim não é um bom presidente, né? Enquanto, assim, a torcida já tá meio que se tocou sobre isso, né? Já percebeu que eles realmente não são aquela coisa toda. E vale lembrar que o Jorge Jesus estava sendo sondado antes pelo Atlético e pelo Vasco. Como ele viu a situação dos times que não eram nada positivo e não resolveu não aceitar, o Flamengo aproveitou a oportunidade. Ou seja, quem teve a ideia do Jorge Jesus nem foi o Flamengo, acabou sobrando para eles e eles conseguiram acertar, né? Então, assim, é isso, né? E não à toa, assim, eles querem trazer o Jorge Jesus de volta, pagar a multa para tirar ele do Fenerbahçe, mas a gente não sabe se ele vai aceitar, até porque a gente entende que ele quer a seleção brasileira, né? A seleção brasileira, visto que o Carlo Ancelotti ainda quer ficar no Real Madrid, é uma possibilidade para ele, e o Edinaldo Rodrigues nunca disse não a ele. Então vamos ver o que vai acontecer, mas o fato é que o Flamengo tá agora sem técnico, demitem o Vitor Pereira, é uma boa notícia, né? Porque literalmente não tinha como ver esse negócio indo para frente, assim, andando, progredindo, porque ele tentava colocar as ideias erradas, assim, num contexto que não favorecia, né? Não, assim, o esquema dele pode funcionar em outros times e outros contextos, mas no Flamengo de hoje não tem a menor condição. Ele estava sabotando basicamente o Flamengo com a teimosia dele. E aí fica aí, Sampaoli, o Tite. Olha, o Tite, eu acho até uma escolha melhor que o Sampaoli por questões de encaixe, porque o Sampaoli vai tentar fazer um time em pressão alta, só que a gente tem que entender, né? O Dorival foi muito inteligente em reconhecer aonde o Flamengo tinha seus problemas e tentar reduzi-los, né? O Sampaoli fazer pressão alta com jogadores, com um elenco que tem uma média superior a 30 anos de idade, né? Eu acho que isso não vai dar certo. O trabalho dele no Sevilha é uma boa amostra disso, né? Ele tentou fazer um time muito agressivo, só que se cansava muito rápido. No segundo tempo, fisicamente, estava muito inferior ao adversário. Então, é aquela história. Eu acho que o Tite, nesse aspecto, até é uma escolha mais sábia, mas também tem muitos técnicos, tem muitas sondagens a ver quem que eles vão escolher. Mas o fato é, Vitor Pereira não é mais técnico do Flamengo. Demorou demais para acontecer essa demissão, porque o orgulho do Braz tinha que manter ele lá até ele dar certo, mas chega um momento que fica insustentável. Então vamos ver aí quem o Flamengo contrata para ser o substituto do técnico português. Gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.